Bom dia, boa noite, boa tarde, sejam bem-vindos ao canal Tarô Intuição. Aqui é Priscila falando, sua taróloga, e eu vim fazer um review de uma coisa que chegou agorinha. Um, um deck que eu tava apaixonada. Vou distanciar um pouquinho aqui só para vocês verem melhor. Um deck que eu tava apaixonada, tava louca para chegar. Chegou até que rápido, eu comprei pela Amazon, tá? Mas eu estava muito ansiosa para chegar esse deck. Ele é muito bonito. E eu ainda não vi nenhum review desse deck em português, tá? É um deck que ah, meio polêmico, né? Porque ele tem inspiração nas histórias da Bíblia, mas assim, que, meu Deus, eu achei fantástico, inteligentíssimo quem fez essa conexão, porque a conexão, para mim, pareceu muito perfeita. Eu vi alguns reviews da gringa, né, falando sobre esse deck, foi assim que eu me apaixonei por ele. E ele falou muito fortemente comigo, eu não tive como não adquirir. Não é um deck barato, mas ele ficou na promoção no mês passado. No mês passado não, foi ainda esse mês, no comecinho do mês, ele ficou na promoção na Amazon e eu não quis nem esperar. Eu podia ter comprado o livro, que o livro dele vende separado, mas eu nem quis esperar para comprar junto com o livro, porque ia ficar um valor a mais na taxa e tal. Porque até mesmo porque eu já tinha visto, né, vários comentários sobre ele na gringa, né? Então decidi comprar ele. Eu estou muito feliz de estar com esse deck. Ele se chama Biblical Tarot. É um tarô idealizado pela, eu não sei se é Shannon Sons, eu não sei se é editora. Não, quem idealizou foi Casimir Kalim, tá? Sharon The of Souls, eu acho que é a editora, não tenho muita certeza, tá? Aqui vem falando que eu sei ler bem pouquinho em inglês, tá, gente? Então me perdoe se eu falar alguma coisa um pouco equivocada, mas aqui fala de um deck que foi inspirado na Bíblia e que tem arquétipos, que trabalha com arquétipos da Bíblia, com arquétipos do tarô junto com as histórias, né, da Bíblia, é, numa unificação espiritual, um guia de unificação espiritual. É, é um deck que te convida à prática sagrada, né, do shadow work, e aí eu não vou saber muito bem, ao trabalhar a luz, eu acredito, a luz, aqui parece que é a luz do sol, né? A luz essencial para bem, gente, eu sei bem pouquinho, tá? Quem souber a tradução inteira pode até colocar aqui para mim, tá? Mas eu entendi que é inspirado, é um casamento perfeito dos arquétipos do tarô com as histórias da Bíblia, com os personagens, com os arquétipos também da Bíblia. Eu acho que ficou muito maravilhoso, tá? E a qualidade desse deck, cara, ele acabou de chegar, levou acho que uns 15 dias, tá? Mais ou menos, para chegar. Eu já tinha dado uma abertura aqui para me ajudar. Não botei no papelzinho da Amazon, que veio todo feio. Graças a Deus o negócio veio inteiro aqui.
Vamos tirar esse papelzinho aqui. Ai, caramba, ó. Caixa durinha. Vou fazer o barulho aqui. A caixa durinha. As letras têm um brilho. Eu acho que dá para ver. Ele tem um efeito gloss nas letras e um efeito prateado. Ó, tem até um arranhão aqui que não fui eu que fiz, tá vendo? Ai, cara, que lindo. Ó, esta é somente, é apenas, only, together, apenas as luzes que acho que te levarão ao conhecimento. Esse aqui é apenas os raios que te levarão ao conhecimento da luz, tá? Catherine of Siena. Ai, muito bonito, né? Muito bonito, muito bonito. Aqui vem um pequeno livreto, mas muito bem caprichado, tá? Vem aqui uma explicação aqui parece que é em inglês e não, acho que é tudo em inglês. A vibração emocional desse guia e a escala. Muito positivo, maravilhoso, maravilhoso esse deck. Eu tô, assim, me sentindo que nem criança que comprou um presente novo, sabe? Abrindo um brinquedo novo, ó. Vem uma sugestão de jogada. Por que que as cartas são preta e branca? Vem explicando. Eu vi que tem dele colorido, tá? Mas estava assim, exorbitante o preço. E aí é um pouco diferente o deck, um pouquinho diferente, mas os personagens são os mesmos. Aqui tá falando sobre o arcano maior, mas assim, tá falando do conjunto, né? Dos arcanos maiores. Aí aqui vem uma breve descrição, ó, o Soul, The Soul. Aqui, na verdade, está falando do louco, né? Mas ele está chamando de outra coisa, né? É, criação, a criação de um começo, né? O começo. Moisés é o mágico, é o mago. Ai, gente, é maravilhoso isso aqui. Maria Madalena é a sacerdotisa. É, a imperatriz é Maria, mãe de Jesus. O imperador é o rei Salomão. E assim vai. Eles vão. Os amantes é Adão e Eva. Ai, gente, maravilhoso. Ai, eu não posso descrever. Aí vem algumas funções, depois eu vou traduzir certinho, tá? Mas tem umas palavras que dá para entender, né? Quem entende bem pouquinho, mas dá para entender, tá? O julgamento, que é uma carta inspirada na Bíblia realmente, né? Na religião católica, né? Cristã, na verdade. O sol sendo o triunfo em Jerusalém, o mundo, a nova Jerusalém. E aí, deixa eu ver se vem dos arcanos menores. E eu sei que vem com cartas extras, tá? Eu sei que tem cartas extras, eu vou procurar e vou falar com vocês. Quais são? Eu não sei se vocês estão vendo direitinho. Eu tô tão. Aqui o Ás, dois Ás.
Tem os arcanos menores sim, tá? As palavras-chaves e tudo mais. Magnífico, magnífico, só magnífico. Deixa eu ver aqui no fundo. Aqui está dizendo que Freud, né, dizia que a teoria é só a ponta do iceberg, né? O que você percebe é só a ponta do iceberg, que na verdade a gente tem dentro de nós um subconsciente enorme, né? É, e aqui ela acaba citando um pedaço da Bíblia: Deus é luz, e ele está darkness, eu não sei, em tudo, mas parece que ele ilumina tudo, pode ser, tá? Tá escrito em João 1:5, né? Não sei muito falar sobre. Eu li a Bíblia algumas vezes, eu tenho uma formação católica, eu fiz primeira comunhão e tudo mais, quando eu era jovem, né? Mas olha esse deck, a beleza desse deck. Eu não sei se dá para perceber, a minha luz não tá tão boa quanto eu gostaria, mas para vocês perceberem o brilho, parece que você está lidando com as estrelas, sabe? Olha essa carta, olha o desenho, o Divino Espírito Santo. Nossa, ai, significa tanto. Ai, meu Deus, para mim significa demais. Olha que lindo, que lindo. Gente, ó, me perdoe se eu me tornar um pouquinho chata nesse review, mas é porque eu tô totalmente encantada com com esse deck, sabe? Eu tava querendo muito e ele chegou numa hora, ontem o Papa, eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas ontem o Papa Francisco, que é uma figura espiritual que para mim significa muito, né? Ele quebrou paradigmas, né? Ele quebrou algumas coisas muito erradas da Igreja Católica. Ai, me tocou profundamente isso, né? E, e esse deck ter chegado hoje, cara, né, é muito significativo para mim. Aqui vem uma carta, né, que é uma capa, né, que dizendo muito obrigada, né, pela aquisição, né, desse o, o deck Biblical Tarot. E aí ele é todo preto e branco, tá, gente? Ele é todo preto e branco. Eu vou deixar ele aqui e vou aproximar a carta que eu acho que é melhor para vocês verem. Eu queria enquadrar ela bem de uma forma que vocês consigam ver, né? O sol, né? Aqui fala do princípio, né? Da criação. Tá em Gênesis 2:7. Aqui fala o que está acontecendo, né, na Bíblia, que simboliza, né, essa carta, que é o zero. Normalmente é o louco para a gente do tarô, mas aqui vem falando sobre o pedaço da Bíblia, o começo. E o louco é isso mesmo, é um arquétipo do começo, do quando não existia nada e você se descobre, ou quando você se arrisca, né? E aí Deus se arriscou a fazer o homem. Eu acho que é um pouco isso, né? Eu posso estar falando uma grande besteira, mas aqui me parece isso. Deus se arriscou fazendo o homem, né? Uma obra divina fantástica, né? Que fala do princípio. Moisés representando, ela é bem essa cor mesmo, tá, gente? É preta e branca, mas é uma riqueza nesse desenho.
incrível, incrível, tá? Aqui Moisés representando a carta número um, o mago, né? E é muito isso, porque ele tem essa representação, né? Que ele foi com o cajado e abriu o mar para o povo, né? O povo passar, né? O povo de Deus passar e essa conexão entre o céu e a terra, né? E tem todo o simbolismo que casa muito bem, tá? Que dizer dessa carta? Que dizer da beleza dessa carta? Que carta linda. A sacerdotisa, vindo como sendo Maria Madalena, o conhecimento, né? As colunas, a lua representada, mas aqui seria uma lua cheia, né? Aqui seria, na verdade, um vitral, né? Mas uma representação, né? E a beleza dessa carta, o conhecimento sobre a vida e a morte. Nossa, incrível, incrível. Não tenho como dizer como eu me sinto, principalmente eu que fui, assim, que tenho a figura de Nossa Senhora como uma coisa muito forte para mim, um arquétipo muito forte, sabe? E aqui é o Sagrado Coração, né? Uma das figuras do simbolizando o Sagrado Coração de Maria. Gente, eu não sei se dá para perceber. Eu acho que o vídeo nem faz juiz a tanta beleza, tá? E ela vem sendo a imperatriz, né? A mãe, a Maria, mãe de Jesus. Aqui vem como ela sendo a grande mãe, a provedora, a nossa advogada, sabe? Ai, maravilhoso esse deck, gente. Me perdoe quem se eu estou ofendendo alguma, né, alguma pessoa, alguma religião, que não é a minha intenção, mas sim mostrar a beleza e quanto esse deck tem um sentido para mim único, sabe? Aqui é o imperador sendo representado na história pelo rei Salomão, aquele cara que sabe, que desejou a sabedoria em vez da riqueza, e com a sabedoria ele fez a sua riqueza, ele fez, né, a sua história, né? Totalmente o imperador, né? Um grande líder, né? Aqui é o Hierofante, tá representado aqui como ah, Aron, o irmão de Moisés, né? Que foi, eu acho que uma figura que se dedicou também, né, ao cristianismo. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. E o que dizer dessa carta? O que dizer dessa carta? Simplesmente maravilhosa. Adão e Eva, como os amantes, como os The Lovers. Ai, maravilhoso. A cobra, né, a tentação, a escolha entre Deus e a mulher, né? Porque pouca gente entende a carta dos amantes, né? Que não fala de amantes como sendo um relacionamento extraconjugal, mas sim uma escolha do homem entre a sua mulher e a sua criadora, que é, ali tem duas mulheres, tá? No tarô da Pamela, né? Que a Pamela desenhou, né? Representou, é a escolha de um homem entre a mulher e a mãe. E aqui é Adão escolhendo entre o Senhor e Eva, né? Cara, e pouca gente aí tira a carta dos amantes, ai, é o amor. Depende do restante das cartas, né? Eu vejo muito engano por aí, mas cada um interpreta do jeito que quiser. Mas a história do arquétipo é essa. Ah, se você lê Rajo Bajo,
Se você lê, Crowley, se você lê, eh, Smith-Waite, eles explicam muito bem a carta dos amantes como sendo uma escolha. Tá, quando a pessoa sai, né, na jornada do herói, quando a pessoa sai de casa, abandona o seu lar para ir atrás de um amor, para ir atrás aquela força que faz você sair, né, do seu conforto e enfrentar todas as barreiras, sabe. Muito maravilhoso, muito maravilhoso. A carta do carro. Que dizer dessa carta? Meu Deus, cada uma é mais bonita do que a outra. Desculpa, esse vídeo vai ficar enorme, eu não quero nem saber. Eu tô tão apaixonada. Aqui, ó, é o faraó, né? O faraó que estava perseguindo os judeus, né? E aqui, ó, fala da passagem, Êxodo 14, né? Vem a parte da Bíblia que vem retratada. Desculpa, tá desfocando. Deixa eu aproximar, botar num ângulo melhor. Aí. Vem uma, uma história por detrás, né? O carro fala do movimento, fala de coisas boas vindo, apesar de ser o faraó numa perseguição, né? Eh, Mas fala desse movimento que o povo judeu, que o povo cristão, né, teve que fazer para se libertar. Foi por um motivo, foi uma força motora, né, foi uma força que incentivou eles a saírem do Egito, né, querendo ou não, para um lugar melhor, entre aspas, né. Aqui a força, e aí está seguindo um pouco do Smith-Waite, porque a força vem como a carta número 8, tá? Falando de Daniel na cova dos leões, tá? E ainda vem aonde vem, na Bíblia vem em Daniel número 6, né? Aqui fala da figura de Daniel tendo, né, que enfrentar os leões, né, e contando com a ajuda de Deus, a força, aquela grande força espiritual, aquela resiliência, que apesar das dificuldades faz com que a gente ainda acredite que tem saída, que você não vai entrar ali, você vai morrer, você vai sobreviver àquela dificuldade, sabe? Para mim, incomparável. Nenhuma carta da força tem mais significado do que essa, né? Nenhuma não, né? Tô falando que é uma carta que representa muito, tá? O eremita é representada por João Batista. Eu achei fantástico, porque João Batista foi quem batizou Jesus. Foi um homem que viveu muito a sua própria crença. Foi um homem que batizou Jesus, mesmo sem Jesus, né? Não foi Jesus que inventou o batismo, foi João Batista, sabe? Que recebendo uma inspiração divina, implementou, né, esse ritual tão significativo até hoje. As crianças são batizadas, né, na religião católica, na evangélica também, um pouco mais tarde, e com o mesmo significado, sabe? O significado da água, a água sendo um simbolismo de contato com o espiritual. Gente, fantástico, fantástico. Roda da Fortuna. O que dizer dessa carta? Perfeitamente representada. Eu vou aproximar para que vocês vejam esse detalhe. É um bebê, uma criança, um homem adulto e um velho.
A carta da fortuna, pouca gente também entende. Quer dizer também sorte? Sim, às vezes fala de situações que a vida sempre leva a gente para um lado mais feliz e outro mais triste, ou falando de várias sortes e várias etapas da nossa vida. Mas aqui vem tão bem representada. Falando aqui, ó, é uma pessoa vendo, né, a roda da vida, representado aqui, protegido por anjos, né? Que a vida ela é algo mágico, ela é algo único, ela é algo ser, estar vivo é uma bênção e pouca gente consegue entender qual a sorte tem se você estiver vivo, se você estiver bem, se você não tiver nenhuma enfermidade, e mesmo dependendo da tua enfermidade, de você ter força para lutar, sabe? Qual a bênção de estar vivo? As pessoas interpretam sorte como se fosse, ó, carta, roda da fortuna, dinheiro. Acho que a gente tem que sair um pouco desse pensamento capitalista, sabe? Tudo bem que o dinheiro, a gente vive nessa sociedade, mas qual a sorte que a gente tem de estar vivo? Eu tô tão emocionada, porque assim, essa carta bate com tantas coisas que eu penso, sabe? Às vezes eu tiro a roda da fortuna para alguém e, e falo, ó, de perdas e ganhos, e a pessoa não entende quando eu falo isso, porque a vida é um eterno perder e ganhar, né? Quando você é criança, você não tem uma coisa, mas você tem outra, você tem a juventude. Quando você é jovem, você tem a felicidade, a espontaneidade, mas você não tem determinadas outras coisas, né? A sabedoria, por exemplo. Quando você é um adulto, você já não tem mais a jovialidade, já passou por circunstâncias na vida que já tirou um pouco aquele sorriso do seu rosto. Quando você chega na velhice e você consegue compreender todo o percurso, já está no final, sabe? Cara, é muito, muito isso, ó. E aqui embaixo vem falando o ciclo da vida, está em Eclesiastes 3. Perfeito, perfeito. Eu estou emocionada com. Eu sei que é uma bobagem, me desculpa, mas eu estou emocionada com um significado tão maravilhoso. Carta da Justiça, sendo os 10 mandamentos, né, que está lá em Êxodo 20, né, na Bíblia. E vem a passagem, se você quiser ler o pedaço da Bíblia que está ali descrito, aquela mensagem, né, dos 10 mandamentos, quando Moisés subiu a montanha e veio com as placas, né, dos 10 mandamentos, dita por Deus e tal. Então, assim, mais do que tem gente que acredita, tem gente que não acredita, mas a Carta da Justiça fala exatamente de uma lei que você não sabe de onde exatamente vem, né? A gente segue os homens fizeram uma constituição, as leis deles, baseada também muito fortemente na Pedra de Hammurabi, nas, nos 10 mandamentos da Bíblia, né? Então, muito do certo e do errado é questionável, né? É questionável. É, mas, assim, discursos à parte, a Carta da Justiça vindo como uma coisa divina, né? Como a justiça divina, que é aquela que não é imediata, que não age agora, né? O pendurado, sendo aqui me fala de é, Pedro crucificado, tá? Que Pedro não quis ser crucificado ao lado de Jesus, ele dizia que
que não merecia ser crucificado ao lado de Jesus, por conta de considerar Jesus uma coisa inigualável, né? E aí pegaram justamente o Pedro, que foi crucificado, né? Aqui está em Atos de Pedro, tá? Que está no livro de Pedro, tá bom? Pendurado e aí penduraram ele de cabeça para baixo. E olha que arquétipo mais significativo, né? Eu achei fantástico. A morte, eu tinha muita curiosidade como a Bíblia, né? Como esse autor, essa autor, esse desenhista, esse artista que se inspirou na Bíblia ia retratar a morte, né? E eu achei fantástica, porque aqui é um dos quatro cavaleiros do Apocalipse, né? Aqui, ó, Revelation, que deve ser Apocalipse, né, na tradução para nós, 6, 7, 8, 6, né, versículo 7 e 8. Eu achei fantástico também, né, a morte sendo um dos quatro cavaleiros do Apocalipse. E é bem isso, né? É o fim, é o grande fim, é o grande ato, né? A temperança. Gente, esse vídeo vai ficar enorme, me perdoa. A temperança, Maria e Marta, tá? Que recebendo Jesus, né? E tem uma passagem da Bíblia falando sobre isso, né? Pedindo aí uma paciência. Tá escrito em Lucas, não sei se é artigo 10, versículo 38 a 42, né, da Bíblia, vem contando desse encontro. Maria e Marta eram primas, se eu não me engano, tá? Me corrijam aqui embaixo se eu estiver errada. E Jesus é acolhido, né? A temperança é isso, esse acolhimento, dar alguns conselhos, né, para elas e que estão aflitas, né? É, eu achei perfeito também. É uma passagem que se encaixa muito bem. E como esse autor iria retratar o diabo era também uma dúvida minha. E, e é isso aí. O diabo no templo, aqui me fala, no templo humano, eu não vou saber, tio sim, eu não vou saber. Depois eu posso procurar, né? Mas aqui eu sei que tá em João 2, né? Falando sobre como é o diabo, como o diabo atua entre os humanos, alguma coisa nesse sentido. E aqui, né, vem essa representação. Eu não sei se vocês sabem que essa figura para os celtas é um deus, né? Na verdade, a figura do diabo, assim que o cristianismo apareceu, eh, essa figura com chifres, tá? Se chama Cornélios, o Deus Cornudos, o nome do. Pode ser engraçado o nome para gente, né? Principalmente o português, que deturpa tudo, mas esse era um deus celta, e para combater esse deus celta que representava a caça, que representava era um grande símbolo, tá? Pros ditos é, que não eram ateus, tá? Eram os celtas. Eu só não lembro como os cristãos chamavam eles, tá? Eles pegaram a simbologia, né, do deus Cornudos para tornar ele a face do diabo, tá? Que é um deus pagão, porque o deus pagão, ele tem o deus e as deusas, tem várias, né?
Tem vários deuses pagãos, mas esse era um dos principais no qual o cristianismo tinha que competir, que pregar, que provar que o cristianismo, né? E é exatamente essa figura, se você procurar na internet, Deus Cornudos dos celtas, você vai achar essa figura, tá? Eu acho que eu tenho até uma representação inca aqui, que para demonizar aquela religião, eles usaram essa figura, né? Mas nesse tarô, tá, vem falando sobre o diabo, né, sendo Satã, né, no templo dos humanos, em João 2, tá? E aí tem um pedaço da Bíblia que vai explicar aí essa cena. A torre. Vê se não é fantástico. A torre sendo a torre de Babel, que está em Gênesis 11, 1 a 9, de 1 a 9. Olha que fantástico, né? É a história de Babel, né? Que foi quando os povos falavam a mesma língua, tentaram fazer uma torre que chegasse até o céu, né? E Deus, revoltado com isso, quebrou essa torre e botou em cada povo uma linguagem diferente. Eles não se entendiam mais, porque sem se entender eles não poderiam se unir contra ele. Eu acho uma história um pouco questionável também, mas a simbologia é fantástica. Se a Torre de Babel agora todo mundo se entender, a internet, né, está sendo uma segunda Torre de Babel, né? Eu jamais entenderia isso se não fosse a tecnologia, as traduções, enfim. E, ó, por exemplo, se eu fosse para a Alemanha, eu não entenderia nada. Se fosse um deck alemão, também não entenderia nada. Mas hoje tem os tradutores, né? Não sei se a internet é a nova Torre de Babel, mas vamos lá. É, a carta da estrela, quem identifica essa carta? Maravilhosa. É a estrela de Belém, que está em Mateus, né? No versículo 2 de 9 a 11, né? Não sei se eu estou falando uma bobagem, né? Aqueles numerozinhos fazem uma confusão na minha cabeça, mas aqui eu vejo, né, a história da estrela de Belém que conduz os três reis magos a Jesus, né, ao grande encontro. Eu achei fantástica essa simbologia. A lua, a lua sendo, tá? Aqui fala de um sonho, né, de Bedel, tá? É, é, Jacó, né? O sonho de Jacó, né? Em Gênesis 28, 10 a 22 tem esse sonho, né? Ele sonha com a chegada de anjos ou com o céu, como seria o céu, né? E vem representado na carta da lua. Poxa, tudo a ver com o arquetipo, né? A representação, sem contar que essa lua, nossa, tá fantástica. Que arte maravilhosa. E o sol, como quem? O sol como Jesus, né? Chegando a Jerusalém, né? A, a triunfal entrada em Jerusalém, né? Cara, sem palavras. Tá em Mateus 21, de 1 a 11. Eu achei fantástico essa representação do sol, como não como só uma abertura de caminhos, mas uma direção espiritual, uma abertura de caminhos espiritual, né? Um outro significado,
sabe? Achei fantástico. Eu vou demorar um século, já tem 40 minutos esse vídeo, eu não sei se eu vou acelerar, não sei o que eu vou fazer. Vai levar 10 anos para subir. Vamos lá. Aqui, né, a carta do julgamento, né? Assim como está na Bíblia, tem uma passagem do julgamento em Mateus, tá? Aqui eles tentaram configurar, né, esse julgamento no dia do juízo final, aquele julgamento onde Jesus vai estar sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, julgando os vivos e os mortos, né? Isso é uma oração, tá? Creio em Deus Pai, vem falando desse julgamento, né? Que Jesus subiu à mansão dos mortos, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, da onde deve vir julgar os vivos e os mortos, né? Achei belíssimo, e se vocês prestarem atenção, é a figura ali de Jesus, entre aspas, né? O que me faz remeter essa figura, né? Gente, maravilhoso, maravilhoso. E o mundo seria representado como o quê, né? A árvore da vida, a Nova Jerusalém, né? A Nova Jerusalém teria essa árvore da vida. Eu achei fantástico. Eu queria aproximar para vocês verem os detalhes que tem essa carta, da onde emana a água. Tem um pedaço da Bíblia que emana leite e mel, né? Que seria uma figura da Nova Jerusalém mais abençoada, né? Aqui vem em Apocalipse 21, né? Que é Revelation, eu acho que é Apocalipse, se eu não me engano. Se eu estiver falando alguma bobagem, escreva aqui embaixo. Você que tem um conhecimento talvez maior do que o meu, né? Mas aqui eu acredito que seja assim, né? O Apocalipse, né? Revelation seja um Apocalipse. Tirando os arcanos maiores, tá? Que são 22 cartas, veio duas cartas a mais, tá? Como arcano maior, tá? Aqui, Shadow, The Shadow, Jacó que luta contra Deus, né? Que Jacó, em Gênesis, ele luta, ele tenta segurar um anjo, na verdade, né? E aqui eles botaram se debate contra Deus, né? Mais ou menos esse significado. É, mas Jacó quis segurar um anjo e ele deixou uma marca, né, na perna, acredito, se eu não estou enganada, né? Está escrito em Gênesis 31, 32, de 22 a 32 também, tá? E sendo como um arcano maior isso, tá? Shadow, eu acho que The Shadow, engraçado, eu não sei se significa a luz, tá? Ou se significa a janela, mas tem um quê aí do significado de iluminação, tá? A iluminação seria mais aproximado, né, da nossa língua, a iluminação, tá? E a segunda carta como arcano maior, né? Não, essa daqui é uma carta, tá? É uma carta aqui extra no arcano maior. Eu acho que tem outra, mas no final do deck, tá? The Shadow é uma carta que não existe, seria a carta 22, né? Seria a 23ª carta dos arcanos maiores, tá? Que fala da luta do homem com o seu invisível, com a espiritualidade, a luta para entender, para achar o significado. Para mim passa muito isso, né? Essa eterna guerra de todas as religiões, do homem em si, em tentar se entender, em tentar entender a espiritualidade, cada um entendendo de um jeito. Então, está sempre lutando com a vida, tentando entender, achar um sentido para ela. E eu acho que essa figura retrata tanto isso, sabe?
De agora em diante começa os arcanos menores, tá? Que aqui vai começar com o naipe de paus, tá? Com, eu achei fantástico, o Ás sendo a árvore que, de fogo que Deus usou para falar com Moisés, né? Que ele entrou num deserto pastorando e entrou numa caverna e achou uma árvore que emanava chamas, né? E essa árvore falou com ele, né? Se apresentou como Deus para ele, para Moisés. E tá lá em Êxodo 3, né? Essa história na Bíblia. Eu achei fantástico, porque realmente o AIS é uma orientação, é um começo, é um vai lá e se movimenta. E aí a chama divina tá falando para ele, vai lá, faz alguma coisa pelo seu povo, sabe? E o AIS de paus é isso, vai lá, se movimenta, faz alguma coisa, sabe? E na sequência, né, o 2 de paus, tá? Vai ter aqui coisas que eu vou ter que estudar um pouco mais, tá? Aqui fala de Elia no Monte Carmel, né? Não sei se traduz para Elijah no Monte Carmel. Eu sei que tem um Monte Carmel que houve alguma coisa, agora eu não me recordo muito bem. Tá aqui em Reis 18, 16 a 45, tá? E aqui, 2 de Paus fala dessa questão. Monte Carmel, acho que foi uma ideia que eles tiveram em conjunto, de um novo empreendimento, um novo, né? Reparem na carta também que toda a carta de Paus tem essas duas velhinhas, tá vendo? Achei fantástico, tá? Quem souber inglês, por isso que eu estou aproximando, né? Vai saber traduzir melhor, bem melhor que eu, né? Eu estou aqui me esforçando dentro do pouco que eu conheço. 3 de paus, falando dos caminhos, né? Aqui fala e falou para Abraão, né? Em Gênesis, né? Para seguir um caminho, fala de caminhos, fala de um olhar para o horizonte, uma nova perspectiva, né? E tem tudo a ver com a história de Abraão, né? No qual ele vai procurar algum lugar no qual possa levar o seu povo, ou possa se estabelecer, né? 4 de paus, eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque esse vídeo está enorme já. Aqui, aqui me fala de uma festa, né, de Jerusalém. 4 de paus fala dessa comemoração, da conquista, né? Tá em Samuel 6, né? 5 de paus, gente, 5 de paus, eu tenho que. É a história de José e os irmãos que joga ele dentro de um buraco porque sente ciúmes da preferência do pai. E ele vai, e, em vez dele morrer, ele o destino. Não tem quando às vezes eu falo, alguém às vezes faz uma coisa ruim pra gente, achando que está nos prejudicando. E aí, de repente, essa pessoa está nos ajudando a encontrar o nosso caminho. E foi exato, eu sinto que eu passei por isso e eu vejo na história de José muito isso, que ele parou, ele acabou como sacerdote do faraó, né? Ele falava para o faraó o que viria, né? Ele foi um profeta, um vidente, que orientou o faraó durante anos, né? Antes dele se encontrar, dele entender o que ele veio fazer, né? Na terra, está em Gênesis 37. E quando ele reencontra os irmãos, né?
ele bem vestido, os irmãos quase não conseguem reconhecer, né? E o pai reencontra ele. É fantástico o Cinco de Paus. Porque Cinco de Paus vem falando de confusão e tudo mais, mas aqui, cara, é isso, tá? Às vezes a pessoa quer te prejudicar, mas ela acaba te ajudando. Eu sei que é um sofrimento, né, que a gente passa, às vezes, né, obviamente você sente, você estava num caminho, estava planejando e alguém interrompe seu caminho, mas a espiritualidade está sempre a seu favor. De alguma forma, foi necessário isso para que você encontrasse seu caminho. Muito, muito show, sabe? Ó, esse aqui é, deixa eu focar, foca. É o 6 de paus. Eu tô tendo dificuldade agora porque tá escurecendo no foco. Deixa eu... Foi. É, aqui é o 6 de paus, tá? Que tá falando do muro de Jericó, né? Da derrubada do muro de Jericó. É um pedaço da Bíblia que está lá em, eu não sei se Josué deve ser, é, 6, né? A derrubada do muro de Jericó, libertando o povo, enfim. 7 de paus sendo quem? Davi contra Golias. Achei muito, muito. É isso, é você achar que não tem força para enfrentar determinadas coisas e você ter, sim, essa força, basta você se propor fazer, sabe? Ai, meu Deus, eu tô tentando ser rápido, mas não dá, gente. Tem coisa que eu não. Aqui é Felipe e. Felipe, o Etíope. Eu não. Tá em Atos 8, 26, 40. Eu sei que também é uma parte da Bíblia. 9 de paus, né? Aquele sofrimento, sendo retratada pelo diabo tentando, eu não sei se é João, né? O teste, aqui, Satã testando, ou se foi, aqui não é Jesus, eu acho que é Jacó mesmo, João, Jacó, porque tá Job, enfim. Tá nesse pedaço da Bíblia, tá? Número 1, a tentação, né? A preocupação, o sofrimento, né? Você tem um sofrimento ali adiante de você. 10 de paus, né? Sendo Jeremias mais velho, né? Jeremias mais velho, carregando aí o seu conhecimento, né? Peso do conhecimento. Às vezes eu sempre, às vezes não, eu não comentei ainda na live, mas eu converso às vezes com algumas pessoas, eu falo que o conhecimento é um fardo bem pesado, sabe? Porque quanto mais você conhece, mais você tem conhecimento, mais você vê que é, só você vai sofrer, sabe? A ignorância é uma benção. Conhecimento é um fardo, sabe? Porque se você ignora, você não sofre. Mas quando você tem conhecimento, você sofre com aquilo. Sofre com o peso do conhecimento, né? E principalmente na espiritualidade, tá, gente? Enfim. Aqui, Pagem de Paus, sendo Miriam, né? A Miriam, eu não conheço essa passagem. Em Êxodo 15, de 20 a 21, vou até procurar essa Miriam, né? Prize for God.
Eu não sei se ela dança para Deus, né? Acho, acho que é mais ou menos isso, ou canta para Deus, uma coisa assim. É o pajem de paus. Aqui o cavaleiro de paus, é um cara do movimento, né? Representado por Josué, né? Que eu acho que é Josué, eu acho que é Josué, né? É, ele está liderando alguma coisa que eu não vou conseguir entender, tá? Ele está no próprio Josué número 1, tá? Na Bíblia. A rainha de paus sendo Débora, tá? A Débora foi, eu acho que uma nobre que foi cristã e que ajudou, né, que liderou um povo cristão, tá? Eu não conheço muito bem essa passagem da Bíblia, mas sei que ela foi uma mulher que conseguiu ser uma líder, né, dos cristãos, uma líder do povo de Deus, mas eu não conheço muito bem essa história para estar opinando, mas eu sei que é um personagem icônico da Bíblia, tá? E o rei de paus sendo representado por Davi, mais velho, o rei Davi, que tem duas cartas, sendo representado por Davi, mais velho, né? Tá lá em Samuel 7, né? Quando Davi já é rei, né? Já está coroado. E aí vem a harpa, né? Representando o que Davi gostava de tocar e tinha todo como líder, né? Registrando a sua história. Vem bem, né? Um líder destemido, né? Bem rei de paus. Aqui o Ás de copas, tá? Ás de cálice, tá? Que fala da passagem do bom samaritano, né? Que está em João 4, tá? Aqui é a passagem do bom samaritano, tá? A mulher samaritana, né? Bom samaritano tem a esposa e tal, mas eu também não tenho muito. Eu sei que eles acolheram Jesus, né? E pouco sei o restante da história, mas sei que aqui me impacta bastante, tá? E tem toda aquela questão do ás de copas, né? No qual receber, né? Jesus seria receber próprio amor, né? Dois de dois de copas que fala do entendimento entre Davi e Jonathan, que era irmão, né, de Davi. Eles fala de reconciliação, fala de troca, fala de união, né? Eu não sei se Jonathan era irmão de Davi, eu sei que aqui está falando de uma reconciliação entre Davi e Jonathan, que está em Samuel 18. Três de copas, falando aqui das aqui me passa uma feira, né? Onde Jesus passou, mas eu também não sei dessa passagem da história bíblica. Eu vou pesquisar mais. Quatro de copas, tá? Quatro de copas, sendo Jonas zangado, né? Irritado. Acho que Jonas sai da cidade, se isola de alguma forma, não quer ver ninguém, não quer conversar com ninguém, ele se revolta, né? E sai da cidade. E aqui está em Jonas mesmo, número 4 na Bíblia. Aqui, cinco de cálices, ou cinco de copas, falando do filho pródigo, né? A volta do filho pródigo, né? Daquele filho que saiu, perdeu tudo e voltou. Essa é uma história famosa da Bíblia, está em Lucas 15, 11, 32, de 11 a 32. Seis de cálices, o episódio de Venha minhas criancinhas, porque é delas o reino dos céus.
muito, muito bem representado aí, esse amor mais inocente, esse amor mais de familiar, esse amor mais fraternal. Eu achei fantástico, fantástico. Sete de cálices, que fala da mentira, que fala das ilusões, né? E aqui tá, aqui, se eu não me engano, é o templo de Cristo, né? E é quando Cristo é tentado, né, pelo, pelo diabo, falando que daria a ele tudo o que ele quisesse, né? Basta que ele se juntasse a ele. E ele mostra assim riquezas, né, no céu que ele poderia lhe ofertar, mostra a Jesus também o futuro que as pessoas vão matar em seu nome e tal, isso impacta bastante Jesus, mas no final Jesus resiste, né? Aí está em Mateus 4, versículo de 1 a 11. 1, tá? Número de poder, tá? 1, tá? Número 4, 1. Tá? Às vezes vocês não sabem. Ah, porque a numerologia existe. Aqui, 8 de cálice, 8 de copas, né? A ascensão de Jesus aos céus, que tem tudo a ver com a Páscoa, né? Eu queria tanto que esse ideia que tivesse chegado antes da Páscoa. Vocês nem sabem. A ascensão de Jesus está em Atos 1, no versículo 6 a 11. Gente, que coisa mais linda! É quando você se deixa ir, se desprende de algumas coisas por uma, por uma causa maior, né? Que Jesus se desprendeu da carne por um motivo maior, por um desejo maior que a humanidade tivesse mais amor, de salvar a humanidade, enfim. Achei que tem tudo a ver. 9 de cálice, né? Que está falando aqui da festa de Purim, que está em Esther, de 9, versículo 9, de 20 a 32, né? Eu não conheço essa passagem, tá? Mas fala aqui de uma festa, né, de Purim. Não conheço também o lugar, mas fala da festividade, né? O 9 é a felicidade, né? Provavelmente um personagem feliz da Bíblia, ó, que existem poucos, né? Quase todos sofreram muito. Aqui, né, o 10 de cálice sendo representado por quem? Por Elizabeth Zacarias, né, e seu filho, né? Eu acho que Zacarias foi aquele homem que eles tentaram ter filhos e teve filhos mais velhos, se eu não me engano, tá? Podem me corrigir aqui embaixo se foi isso, se não foi isso, tá? Mas eu acho que eles queriam muito um filho, mas não acontecia e eles mais velhos foram visitados por um anjo dizendo que ela engravidaria e eles não acreditaram, mas ela engravidou, né? Foi uma bênção de Deus. É, cara, e é isso o significado do 10 de copas, né? Não é só da família, mas da realização através do amor, né? Não só uma felicidade, uma realização de um desejo muito grande, né? Roupagem de copas, ai que coisa mais linda. Aqui é Samuel, né? O jovem profeta, né? No capítulo do jovem profeta da Bíblia, sendo o jovem profeta. Está em Samuel, número 3. Nossa, é muito bonito. É perfeito, perfeito o simbolismo desse deck. Aqui, o cavaleiro de copas sendo representado pelo jovem Davi, que adorava
cantar, que adorava tocar para Deus, né? Que adorava a Deus através da música, tá? E aqui fala exatamente desse recado, desse amor, dessa coisa da entrega, da inspiração, né? O amor pela música. Cavaleiro de Copas fala muito disso, de um amor no começo puro, um amor inspirado, sabe? Jovial. A rainha de cálice, né? Sendo Hannah, né? A mãe de. Eu não vou saber quem. A mãe de. Não sei se é Fátima. Aí eu vou ter que ver a associação do nome. Tá em Samuel número 1, né? Hannah. Eu não conheço essa parte da história bíblica, vou ter que pesquisar também, né? Mas tá vendo que é uma mulher sábia, é a primeira vez que eu vejo a rainha de copas sendo representada por uma mulher mais velha, por uma mulher com uma crença muito grande, com uma força espiritual muito grande. Para mim isso representa demais, porque assim, os decks só vêm com mulheres belíssimas, mulheres sem uma ruga, jovens, né? Não vejo um deck com um rosto envelhecido, bem que aqui é uma mulher mais velha, mas lindíssima também. Mas assim, a beleza da maturidade não é retratada, a gente não valoriza, mas ela existe, tá? E esse deck me ganha de várias formas. Rei de cálices, tá? Rei de cálices sendo representado pelo. Aqui não entendi muito bem, mas é um sacerdote de Jerusalém, tá? Eu não conheço esse nome, talvez em português tenha uma outra associação, mas eu não conheço esse nome da Bíblia, tá? Representando o rei de cálice, o rei de copas, um rei sábio e amoroso, tá? O rei de copas é aquele homem amoroso, é o arquetipo do homem sábio e amoroso, que se deixa dominar pelo amor, né? Aqui, vamos para o próximo Jesus, esse vídeo vai ficar com 2 horas, só vai ver quem me amar muito mesmo, tô brincando. É, Ás de espadas, né? Representado pela confissão de Saul, né? Que está em Atos 9. Acho que o exército faz Saul confessar, né? Alguma coisa sobre a posição de Cristo ou onde está Jesus Cristo, alguma coisa assim. Eu me recordo de alguma passagem assim mesmo. Gente, lembrando que eu fiz primeira comunhão quando eu tinha 12 anos, eu tô para fazer 47, nunca mais, né? Peguei na Bíblia muito pouco, tá? Às vezes pego na Bíblia para ler algumas partes, mas não guardo tudo, ok? Dois de espadas, representando aqui, né? Uma cena bem forte, né? Deus pedindo a Abraão para tirar a vida do seu filho, né? Para sacrificar o seu filho, né? Tá em Gênesis 22. Eu lembro que tem uma passagem realmente de Deus pedindo a Abraão, então sacrifica o teu filho preferido, né? E eu acho que eu não sei se ele sacrifica ou se ele pega uma ovelha para sacrificar. Aí em cima da hora Deus fala, não precisa matar seu filho, eu aceito uma ovelha no lugar dele, uma coisa desse, né? Falando dos sacrifícios, né? Que a gente faz, as difíceis decisões. Dois de espadas fala de difíceis decisões, né? E aí tá Abraão tendo uma difícil decisão, um pedido de Deus, sendo um bom servo de Deus, né? Pedindo para sacrificar o seu filho preferido. É
difícil, realmente uma decisão muito difícil. 3 de espadas, tá? Falando aqui da história de uma revolta. Eu só não vou saber aqui em inglês qual passagem é essa, que fala de uma revolta, tá? De não vou saber. O filho de Betraval, não lembro, não vou saber associar essa parte. Vou pesquisar, de repente trago para vocês depois. Mas quem souber pode comentar aqui, pode, né, colocar isso. Ah, eu conheço essa história. Bota aqui já colabora com esse vídeo. Porque eu quis fazer, né, esse unbox, né? Eu recebi agora, não tive tempo nem de pesquisar nada, tá? Quatro de espadas. Quatro de espadas fala de Elias, retrata o silêncio, né? Eu lembro que tem uma passagem que ele se isola e fica em silêncio, né? Quatro de espadas fala do descanso, né? Fala da preparação, fala da preocupação, em entregar seus problemas para Deus ou entregar os seus problemas para a espiritualidade e descansar. Embora você ainda não descanse, porque você ainda está passando pelo problema, né? Aqui 5 de espadas, falando do rei Saul, né? E a tragédia de Doval. E aí eu não vou saber, eu lembro que o rei Saul foi derrotado por alguém, mas eu não me lembro, né, como que foi isso, tá? Tá em Samuel 15, quem quiser, né, ir lá ler, tal. 6 de espadas, né? 6 de espadas sendo representado por Ruth e a Moabide. Ruth, né? No livro de Ruth, de 6 a 22, tá? Número 1, de 6 a 22. É, eu não sei será essa a história que o cara casa com uma senhora e de repente ela pede para engravidar, escrava. Não sei, não vou me arriscar, tá? Eu lembro de uma história mais ou menos assim, depois ela manda embora, né, a pessoa, mas eu acho que não é essa história, acho que não. 7 de espadas, representando Jacó, né, negociando, né, Jacó, olha que interessante, ele está vendado, né, ele está vendado, tá? Tá em Gênesis 27, 7 de espadas, quando você não vê saída, né? De tanta preocupação. 8 de espadas eu achei também fantástico, que é a história de Jonas, que tentou fugir das ordens de Deus, né? Que Deus mandou ele para pregar em tal lugar e ele não queria, e acabou sendo engolido por um peixe, né? Eu acho fantástico essa associação, porque 8 de espadas fala de você não ter saída. Você tem que, sabe, você está num sofrimento que você não tem saída. Ou você faz ou você faz, né? Eu achei uma ótima sacada essa associarem a essa história, né? E depois ele volta, né? Ele sai da boca do peixe e vai para a cidade onde Deus manda ele pregar, ou não sei se é Deus ou Jesus, enfim. Aqui 9 de espadas, né? Fala de Pedro se lamentando por Jesus, né? Que é a história de Mateus 26, de 69 a 75, né? Quando você está naquele grande sofrimento, né? Provavelmente quando ele percebe que Jesus, ou ele vai à procura de Jesus, eu sei que é o Pedro que vê a cruz vazia e se desespera.
Aqui, 10 de espadas, né? A história de Sansão, né? E a, e a esposa que corta seu cabelo para tirar as forças, né? Se eu não me engano, eu acho que é Sansão sim, tá? É, e a traição, né? A dor da traição, de ser preso, né? Ficar sem força por, um, por uma pessoa que ele confiou, que era a própria esposa, né? Pajem de Espadas fala da Esther, né? Da personagem Esther da Bíblia, que tem uma passagem na Bíblia, Esther, número 8. Rei de Espadas, tá? Que fala de Paulo, o apóstolo, né? O rei de espada é aquele cara que comanda os pensamentos, que tem planos, que tem é um líder nato, né? A rainha, aqui eu acho que tá até errado. Ah, não, tá certo. Rainha de espadas, sendo Abigail, né? Em Samuel 25. Rei de espadas, sendo o julgamento de Salomão, quando ele aquela cena onde ele manda dividir a criança, as duas mães falam que duas mulheres falam que é a mãe da mesma criança, então ele manda dividir a criança no meio, entregar uma parte para cada uma. Aí a que prefere que a outra leve, né? Em vez de matar a criança, é realmente a mãe, né? Mostrando a sabedoria do rei Salomão, né? É uma história bem conhecida, né? Já foi até retratada por diversos lugares. Mas vamos para o último, né? Que vocês devem estar enjoados de ver esse vídeo. As de. É, a gente já passou de ouros. As de ouros, tá? As de ouros é a entrega da grande promessa, né? Aqui é quando o mar se abre, o povo de Jesus passa, né? Que retrata também, está escrito aqui a grande promessa, né? A entrega da promessa, o lugar prometido, né? Achar o lugar prometido. O Ais de Ouros fala desse lugar cheio de coisas ricas, né? Cheio de coisas boas que eles estavam procurando, né? Para viver. Dois de ouros, né? Fala de Lídia, tá? Lídia negociando, né? A mulher negociante, né? Tá em Atos. A três de ouros fala do Templo de Salomão, da construção do Templo de Salomão. É o trabalho em equipe, né? Quatro de ouros fala da parábola do, do tolo, do rico tolo, né? Do rico que tem em Lucas, né? Do, a parábola do rico tolo. Eu não me lembro dessa parábola, enfim. Mas é do apegado, né? Que dá para entender que é uma história de um homem apegado ao dinheiro, ao material, né? Aqui, cinco de ouros fala da bênção, né? Da mulher, né? Cinco de ouros fala do sentimento de saudade, de falta, né? Da mulher que vê Jesus depois que ele morre. Ah, lembrei, entendeu? Em que é uma aparição de Jesus, né? Seis de ouros, né? A generosidade, tá? A generosidade. Sete de ouros, a palavra, a parábola, né?
do plantio, né, da terra. 8 de ouros, falando do ah, em Êxodo, falando do trabalho, né, do cara que trabalha com gosto, e tem um ofício, né, que gosta. Craftsman, eu não sei o que seria, eu não conheço essa palavra em inglês. Se alguém souber, escreve aqui embaixo, mas eu sei o que significa, que é aquele trabalho que você se dedica, que você aprende, que você ama, que você vai fazer até o final da vida, né? Que é um homem, um senhor ensinando uma pessoa mais jovem o ofício. 9 de ouros, né? A rainha de Sabá visita o rei Salomão, né? Essa história também é icônica, né? A riqueza, ela veio com muita riqueza, né? 10 de ouros, né? A boa promessa de Abraão. Olha que linda essa carta. Linda, 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 linda. Fala da fartura espiritual, né? Da riqueza espiritual. Não riam, mas eu não sabia que existia uma Priscila na Bíblia e que ela era professora dos professores, tá? Meu Deus. Eu me espantei de ter uma Priscila, tudo bem que meu nome não é escrito assim, mas Priscila, professora dos professores. Está em Atos 18, 18 a 28. Eu me espantei quando eu vi meu nome nesse deck. Eu acho que é o destino me chamando. Fica com esse deck. Esse deck tem um significado, né? O pajem de ouros falando que o conhecimento é a verdadeira riqueza, tá? Poucos entram nesse significado, né? O conhecimento é poder, o conhecimento é uma riqueza, né? Rei de Ouros fala do trabalho de Jacó, né? Em Gênesis. Rainha de Ouros, aqui é o cavaleiro, tá? Não é o pajem, é o cavaleiro de Ouros, tá? Aqui é a Rainha de Ouros, maravilhosamente representada, tá? Provérbio 31 da mulher, tá em Provérbio 31, falando da mulher, né? É belíssima essa ilustração, belíssima, belíssima, me passa uma coisa grandiosa, sabe? Vocês veem que a Rainha de Ouros fala dessa riqueza, verdadeira riqueza, do, de ter o que comer, de ter uma família, de ter, sabe, uma beleza icônica, de ter. É a Rainha de Ouros, sabe? Achei perfeita essa associação. E preste atenção que todas as ilustrações vêm retratando várias figuras que geralmente a gente não vê nos decks, né? E o Rei de Ouros, né, representado aqui por José, tá? No Egito, quando ele ainda está sendo o profeta, né, do faraó. José vestido, né, com as roupas ainda de sacerdote do faraó, né? Em Gênesis 41 a 57, o faraó respeitava muito, que ele dava as orientações, né? É, previa, né, as coisas para o faraó, e o faraó decretou ele sacerdote, né, um conselheiro particular dele, né, conduzindo o Egito a uma fartura muito grande. E ele que avisou também dos 7 anos, né, para guardar os alimentos durante, porque 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras.
estão fazendo com que o povo egípcio não passasse fome. Eu achei fantástico. Fantástico, fantástico, gente. Olha, que falar das cartas, uma qualidade tá incrível. É uma carta que não é uma carta US Games, tá? Mas, cara, pela associação, pela beleza, pelo capricho, hum, não tenho o que dizer. Me perdoa ao longo do vídeo, que esse vídeo demorou bastante, tá? É um deck maravilhoso, eu quero jogar muito com ele. Não sei se eu vou ser apedrejada, né, ou exaltada, não sei, mas que para mim é uma bênção, sabe? Chegou no momento certo e significa muito para mim. Tirando o sol, que dizer quando o deck conversa com você, né? O que dizer? Maravilhoso, maravilhoso. É a orientação, né? O amor, a entrega de Jesus, a espiritualidade, né? Sem dúvidas, sem medo, sem restrições. Amei, amei. Gente, eu vou findar esse, vai demorar uma vida para esse vídeo subir, tá? Mas vai valer muito, muito, muito a pena. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Deus abençoe vocês, né? E que vocês entendam a minha parte, que não estou usando de má fé, sabe, nenhuma questão, mas eu achei esse oráculo fantástico. É muito lindo. Muito obrigada quem teve paciência de assistir até aqui. Eu sei que serão poucos. Comenta aqui embaixo, eu vi Jesus, que eu vou saber que você assistiu o vídeo todo, tá bom? Eu vi Jesus, eu vi a paz também, pode botar aí. Um beijo no coração, se inscreve no canal, aciona o sininho. Eu sei que poucas pessoas vão ver esse vídeo, mas meu muito obrigado a quem assistir, se chegaram até aqui, meu muito obrigado. Esse deck, eu acho que eu sou a primeira a fazer esse review, né? Que eu não vi esse review desse deck em lugar nenhum, eu só achei dois em inglês, tá bom? Beijo para vocês e eu amei. Muito obrigada por assistir. Um beijo e fui!